Bom dia. Então, hoje nós continuamos com a nossa leitura dos indeterminados e determinações, etc. Mas antes, nós vamos ler algumas passagens da Gita e um poema de Sri Aurobindo. Tudo isso sobre o conhecimento. Me recordo que nós já falamos aqui alguma vez sobre o conhecimento. Essa impressão, de fato, não é nenhuma impressão, é uma certeza, né, que nós vivemos dentro de um oceano de conhecimento. Quer dizer, o conhecimento ele está em todo lugar, ele permeia a atmosfera onde nós estamos, onde vivemos, e é acessível, progressivo, em acordo com o nosso desenvolvimento. Então, eu achei muito interessante, eu encontrei uma passagem justamente na Gita, que nós estamos fazendo a última revisão e esperamos que possa ser publicado ano que vem, em algum momento. Então, nós vamos começar com essas passagens. Esse conhecimento do qual a Gita fala não é uma atividade intelectual da mente. É um crescimento luminoso ao mais alto estado de ser, graças ao resplandecer da luz do divino sol da verdade. Essa verdade, o sol que já escondido na escuridão de nossa ignorância, da qual o Rig Veda fala. Eu vou saltar as palavras em sânscrito, porque o sânscrito, se não é pronunciado corretamente, não vale a pena. Então vamos repetir, porque esse texto é muito interessante. Esse conhecimento do qual a Gita fala não é uma atividade intelectual da mente. É um crescimento luminoso ao mais alto estado de ser, graças ao resplandecer da luz do divino sol da verdade. Essa verdade, o sol que jaz escondido na escuridão de nossa ignorância, da qual o Rig Veda fala. Mas o conhecimento vem àquele que o busca com persistência. E ele remove a auto-ignorância natural. Ele resplandece como um sol escondido por muito tempo. E a nossa visão traz à luz esse ser essencial e supremo para além das dualidades dessa existência inferior. Por um longo esforço fervoroso, dirigindo todo o nosso ser consciente em direção a isso, fazendo disso todo o nosso objetivo, todo o objetivo de nossa mente de discernimento, e assim, vendo não apenas em nós mesmos, mas em todo lugar, tornamos-nos um só pensamento e um só self com isso. Somos lavados de toda a obscuridade e de todo o sofrimento do homem inferior,
pelas águas do conhecimento. Então, o Rig Veda fala assim das correntes da verdade, das águas que têm conhecimento perfeito, das águas cheias da luz, da divina luz solar. O que são metáforas aqui, no Rig Veda, são símbolos concretos. Então, fazendo disso, todo o nosso objetivo, nossa mente de discernimento. Então, o que nós vimos no primeiro texto e nesse, primeiro é a vontade, né? Quer dizer, a força, o esforço, a intensidade para ter acesso a esse conhecimento, para receber esse conhecimento, para entrar nesse oceano de conhecimento. Então, não é uma coisa que a gente consegue, como ele diz, né? Como é que a gente diz isso? No computador, né? Quer dizer, como é que chama? Escrevendo, né? Ou justo apertando os botões, né? E buscando isso. Não é esse o conhecimento. Então, esse conhecimento pede uma perseverança, uma determinação, uma vontade assim, muito, muito poderosa. Então, vamos passar ao próximo, tem ainda um outro texto. Não é um conhecimento pelo qual aumentamos nossa informação e nossa riqueza intelectual. Esse conhecimento é outra coisa. E Sri Aurobindo vai adiante, ele vai nos dizer mais. Então, esses conhecimentos, né, do parágrafo anterior, conhecimento científico, psicológico, etc., sem dúvida, nos ajudam a crescer. Mas no tornar-se, não no ser. Então, é bom prestar atenção a essa diferença. Então, eles nos ajudam a crescer no devenir, quer dizer, no mundo fenomênico, aquilo que nós fazemos na profissão, na vida. Então, claro, isso vai nos ajudar. Então, no tornar-se, quer dizer, no mundo da manifestação, no mundo do mundo fenomênico, mas não no ser. Então, não vamos crescer, digamos, não é o conhecimento que nos faz crescer, como dizer, que nos faz crescer na alma, que nos faz crescer no ser psíquico, que nos aproxima do divino. Mas aí Sri Aurobindo vai adiante, e é isso que eu gostaria, que é isso que me interessou nesse texto, que nós podemos partilhar hoje, porque é essa definição que ele dá. Então, esse conhecimento, esses conhecimentos entram na definição do conhecimento iógico somente quando os usamos como ajuda para conhecer o Supremo, o Self, o Divino. Então, aqui, na seguida, ele vai explicar, quer dizer, o conhecimento científico, se nós os usamos quando conseguimos passar através do véu dos processos e dos fenômenos e ver por trás a realidade única que explica todos eles. Então, quando nós alcançamos essa realidade única, então essa visão explica todos esses fenômenos. Então, esse conhecimento científico, na verdade, só é válido como conhecimento da descoberta de si, da descoberta do divino, se nós conseguimos ver através desses processos, dos fenômenos justamente científicos, descobrir a realidade única, que só ela explica todos os fenômenos. Então, isso é um conhecimento científico. Então, ele vai chegar aos outros conhecimentos.
Então, o conhecimento psicológico, quando o usamos para conhecer a nós mesmos e para distinguir o inferior do superior, de modo que possamos renunciar ao inferior e crescer no superior. Então, esse é o conhecimento psicológico. Então, primeiro, conhecer a nós mesmos e distinguir aquilo em nós, aquilo em torno de nós, que não nos faz realmente crescer, né? Quer dizer, é o inferior, é aquilo que nos mantém onde estamos ou nos leva, de certo modo, para trás, né? Então, conseguir distinguir esse aspecto, né, da vida, ou de nós mesmos, inferior, desse aspecto superior, de modo que possamos renunciar ao inferior e crescer no superior. Quer dizer, isso é a definição do conhecimento psicológico. Então, ele agora toca o conhecimento filosófico. Então, esse conhecimento filosófico, quando o dirigimos como uma luz sobre os princípios essenciais da existência, a fim de descobrir o que é eterno e aí viver. Então, esse conhecimento filosófico, as pessoas que têm, não é todo mundo que tem essa mente filosófica, não é todo mundo que tem interesse, digamos, pela filosofia, né, essa especulação filosófica, mas para aqueles que têm isso, esse interesse, isso só é interessante, ou só importa, se nós dirigimos esse conhecimento como se fosse uma luz, que vai buscar realmente os princípios essenciais da existência, a fim de descobrir o que é eterno e aí viver. Então, o conhecimento ético, o conhecimento, não é boa palavra, mas digamos da moralidade, né? Dos conceitos mais de certo, errado, ética, etc. Então, ele diz, o conhecimento ético, quando por meio dele distinguimos entre pecado e virtude, eliminamos um e outro. Eliminamos o pecado, e nos elevamos acima da outra, a virtude, na pura inocência da natureza divina. Então, esse é o conhecimento ético. Então, distinguimos entre pecado e virtude, primeiro, que é como se fosse um primeiro passo, né? Que é coisa que as religiões insistem muito nisso, o pecado e a virtude. Então, eliminamos o pecado e nos alçamos acima da virtude. Então, chegamos justamente a essa inocência pura da natureza divina. Então, temos o conhecimento estético. Quando descobrimos, por meio dele, a beleza do divino. O conhecimento do mundo, quando vemos, por meio dele, o modo do Senhor com suas criaturas. E o empregamos para o serviço do divino no ser humano. Mas, mesmo assim, esses conhecimentos todos são apenas ajudas. O conhecimento real é aquele que é um segredo para a mente, do qual a mente obtém apenas reflexos, mas que vive no espírito. Então, assim, também é muito interessante, quer dizer, com a mente a gente não... A mente não consegue alcançar o conhecimento. Isso, nós já sabemos, já vimos isso de várias maneiras, né? Então, esse conhecimento real é um segredo para a mente. Então, a mente tem reflexo dele, algumas intuições, algumas percepções, mas esse conhecimento
é o conhecimento que vive no Espírito. Então, é essa caminhada, né, que a gente faz em direção ao Espírito, e esse conhecimento que é, como se diz, ele é gradual, ele vai nos conduzindo, né, vai abrindo as portas, vai eliminando os véus que nos cobrem, e até que a gente chega a esse conhecimento, né, a gente se aproxima, quanto mais nos aproximamos do Espírito, mais temos acesso a esse verdadeiro conhecimento. Então, esse é um trecho que eu achei muito válido para a nossa, como informação, digamos, como conhecimento dessas coisas assim muito básicas, né? Essa definição, né? Assim, com palavras simples sobre o conhecimento. Então, nós temos um poema, que é a Prece do Vedântico, e que Sri Aurobindo escreveu, como está aí assim, antes de 1914. E essa prece do Vedântico, eu acho que é uma prece de nós todos. Eu acho que nós todos podemos vamos ler e ver como isso não corresponde, né? Eu acho que essa aspiração, né? Essa prece, esse pedido, eu achei muito bonito. E é também ligado ao conhecimento, né? Então, nós vamos ler e eu acho que muitos de nós poderiam se identificar com essa prece. Eu acho que realmente é uma prece que corresponde muito a muitos de nós. Espírito Supremo, que ponderas no silêncio do coração, eterno lampejo, tu somente és. Ah, por que estou velado com essa obscuridade? Minha parte é ensolarada, assaltada pelas nuvens. Por que estou assim desfigurado pelo desejo, distraído, arrastado, chamuscado pelo fogo de paixões caprichosas, empurrado para fora de tua paz, no turbilhão de cada rajada de vento, abandonado à dor, tomado pelo desalento, surpreendido pela luxúria. Não deixes meu cinzento passado de sangue coagulado repelir tua compaixão soberana, nem mesmo retardá-la. Ó verdade única, nem deixes os deuses capciosos que te arremedam ainda iludir minha juventude. Acalma esses clamores, pois eu gostaria de ouvir a voz eterna e conhecer a eterna vontade. Este espetáculo brilhante, que atravaca a soleira da eternidade, dissipa-o. Concede o olhar límpido, o coração rejuvenescido e claro. Repreende-o, Senhor, essas esperanças que bradam, tão ensurdecedoras. Remove meus séculos manchados, restabelece minha pureza. Ó porta escondida do conhecimento, abre-te, força, realiza-te, amor, derrama-te. Podemos ler de novo?
É realmente essa vivência que eu acho que muitos que nós temos, essa vivência essa experiência essa luta contra tudo que nos impede de avançar no caminho. Então, a prece do Vedântico é essa prece. Ajuda-me, né? Não deixes as tentações, ou que as coisas do caminho, ou que elimina as dificuldades, abre as portas. É muito bonito, assim, se a gente vê, nós vivemos isso, ou já vivemos, ou ainda estamos vivendo, ou reconhecemos esses momentos, né? Então, é por isso que eu gostaria de reler, para a gente poder deixar isso entrar mais. E ao mesmo tempo, é simples, eu achei assim, como que simples, e com uma linguagem que nos fala, né? Com uma linguagem muito próxima, né? Espírito Supremo, que ponderas no silêncio do coração, eterno lampejo, tu somente és. Ah, por que estou velado com essa obscuridade, minha parte ensolarada, assaltada pelas nuvens? Muito bom dizer essa minha parte ensolarada, quer dizer, que se encobre, né? As nuvens cobrem minha parte ensolarada. Por que estou assim desfigurado pelo desejo, distraído, arrastado? Nós todos conhecemos isso, né? Como tem momentos, ou tivemos momentos, ou que, que vivemos essa experiência, né? Onde o desejo, as atrações exteriores, nós já vivemos isso. Então, chamuscado pelo fogo de paixões caprichosas, empurrado para fora de tua paz, no turbilhão de cada rajada de vento, abandonado à dor, tomado pelo desalento, surpreendido pela luxúria. Não deixes meu cinzento passado de sangue coagulado repelir tua compaixão soberana, nem mesmo retardá-la. Ó verdade única, nem deixes os deuses capciosos que te arremedam ainda iludir minha juventude. É isso como um jovem, né? Como nós, quando fomos jovens, muitos jovens ainda, nos deixamos iludir, né? Atrair por tantas coisas, né? Então, não deixe que eles te arremedam, que eles parecem que são, mas não são. Então, eles iludem minha juventude. Então, acalma esses clamores, pois eu gostaria de ouvir a voz eterna e conhecer a eterna vontade. Esse espetáculo brilhante que atravaca a soleira da eternidade, dissipa-o, concede. Quer dizer, eu acho que esse espetáculo brilhante é a própria vida, como ela se apresenta, né? Quer dizer, as aparências, né? As tentações e tudo que nos atrai, né? Para esse espetáculo brilhante. Mas ele impede a soleira da porta da eternidade, né? Então, dissipa esse espetáculo. Concede o olhar límpido, o coração rejuvenescido e claro. Repreende, ó Senhor, essas esperanças que bradam, tão ensurdecedoras. Remove meus séculos manchados, restabelece minha pureza. É muito incrível. Remove meus séculos manchados, quer dizer, o passado, encarnações antigas, coisas que a gente carrega, né? Esse peso que nós carregamos, quer dizer, remove tudo isso, restabelece minha pureza. Quer dizer, a pureza original, a pureza da origem. Ó porta escondida do conhecimento, abre-te, força, realiza-te, amor, derrama-te.
Então, como esse poema é construído de uma maneira muito particular. Ela tem 3 linhas, né? O poema é construído, tem 3 linhas, mas quase todas, a última linha, a terceira linha, vai combinar com a próxima, com a primeira linha do próximo parágrafo, do próximo estrofe. Então, até a construção dela é bastante particular, desse poema. Eu me desculpo sempre com as traduções, porque traduzir poema é um negócio muito difícil. Então, se alguém estiver interessado nesse poema, eu posso mandar também a referência do original em inglês, para poder ter uma referência. Lenura fez uma correção, ela disse que a palavra não é atrabaca, é atrabanca. Eu acredito que sim, que é atrabanca. Então, vamos agora enfrentar nosso parágrafo, né? Nosso capítulo, né? Indeterminados, determinações cósmicas e o indeterminado. Então, eu fiz mais uma vez um pequeno resumo do que nós vimos e vamos tentar continuar nossa. Então, uma primeira explicação seria um acaso. Quer dizer, aqui nós vimos, né, a outra vez, as diversas explicações, né, para a manifestação. Então, a primeira explicação seria um acaso, que organiza a si mesmo. Uma força inconsciente e inconsequente que age a esmo, sem princípio determinante. Então, determinações aparecem como resultado de repetições permanentes. Então, a força de repetições, então essas determinações aparecem. Ainda não estamos a página do capítulo é 285, mas nós já lemos até a página 292. Tá? Então, isso implica, se seria um acaso que organiza a si mesmo, isso implica que haveria, então, na origem das coisas, uma possibilidade sem limites, ou uma matriz de possibilidades inumeráveis. Quer dizer, se a gente aceita que seria um acaso, que se organiza, que age a esmo, que não tem nada de princípio. Então, isso quer dizer que haveria, na origem das coisas, uma possibilidade casual também, sem limites, ou uma matriz de possibilidades inumeráveis. Porém, essas chances, acaso, não pode ser aceita. Essa tese não pode ser aceita. Pois na base das possibilidades há uma insistência implacável na necessidade de ordem, necessidade de uma lei. Então, se é uma coisa casual, isso não pode, isso não existiria, essa insistência da ordem, da lei, das coisas. Quer dizer, o acaso não tem isso. O acaso possibilita uma espécie de caos, de uma coisa aleatória, mas não a ordem e a lei, que é a natureza em torno de nós, tudo que vemos tem uma lei, tem uma ordem. Então, essa coisa do acaso não convence, né? Então, a segunda explicação seria uma necessidade mecânica das coisas.
mas ela não elucida o jogo livre das variações infinitas e inexplicáveis, visíveis na evolução. Essa não explica o emergir da consciência a partir do inconsciente. Então, se me lembro bem, essas coisas nós lemos e discutimos um pouco, quer dizer, falamos um pouco a última vez, e isso é para que a gente se lembre mais, que isso retorne à nossa memória. Tá? Nós vamos retomar ainda alguma dessas passagens, mas é só para nos recolocar no tema. Tá? Então, uma outra explicação seria que uma mente, uma vontade, parece ter imaginado e organizado o universo, mas ocultou-se por trás de sua criação. Um véu foi formado por uma energia inconsciente e uma forma material de substância. Então, uma mente, uma vontade, pode ter imaginado, organizado o universo, mas se escondeu. Então, um véu foi formado por uma energia inconsciente e por uma forma material de substância. Então, tudo que vemos ao redor são o pensamento de uma divindade extracósmica, um ser que é responsável pelas leis matemáticas de um universo físico, de sua arte, de sua beleza, etc. Mas o cosmos é vazio de sua presença. Então, essa mente, essa vontade, essa entidade, ela é invisível. Então, a mente e os sentidos não podem descobri-la. Os sinais externos bastariam para confirmar sua existência. Então, podemos dizer, não, se nós chamamos isso Deus, ou um Criador, ou o que seja, basta olhar como o mundo funciona para ter certeza que ele existe. Então, esses sinais externos bastariam. Né? Já isso basta, não precisa mais nada. Só para olhar o mundo, a gente já sabe que tem um Criador por trás. Mesmo se ele criou e se afastou, porque ele criou e está em algum lugar observando o que acontece. Mas, Cherubino continua, mas mesmo se esse Criador fosse também imanente em suas obras, isso não explicaria a natureza arbitrária da criação, nem sua lei de ignorância, luta e sofrimento desnecessários. Então, o cosmos é vazio de sua presença, isso é a primeira possibilidade. Então, esse ser, esse criador, é invisível. Quer dizer, uma mente, quer dizer, a mente com N maiúsculo. E a nossa mente não poderia descobrir essa mente, esse ser, essa entidade. Mas os sinais exteriores bastariam. Mas mesmo se esse Criador estivesse também imanente em suas obras, isso não explica a natureza arbitrária da criação, nem sua lei de ignorância, luta e sofrimento desnecessários. Então, podemos supor que uma consciência secreta involuída, cósmica, infinita, constrói, mediante a ação de uma energia frontal e por meio da evolução, uma criação a partir de si mesma, no finito, sem limites do universo material. Não sei se vocês lembram que nós falamos a vez passada, esse finito sem limites, né? Quer dizer, quando a gente olha o universo material, o cosmos, a gente vê tudo essa coisa que é infinita, né? E, e ao mesmo tempo a gente sabe que é finito, mas é como que sem limites. Então é meio
paradoxal, né? Essa expressão, o finito sem limites. Mas para nós, onde estamos agora, ele é realmente assim, porque mentalmente a gente sabe que ele é infinito, ou que ele é finito, mas para nós nos parece sem limite nesse universo material. Então, se supomos isso, uma aparente inconsciência da energia material seria uma condição indispensável à estrutura da substância do mundo material, na qual essa consciência pretende evoluir-se a fim de poder crescer. Então, se essa consciência secreta, que falamos aqui, que é evoluída, cósmica, infinita, se ela constrói a ação, mediante a ação de uma energia frontal, e por meio da evolução, uma criação a partir de si mesma, então, se isso é assim, então, essa aparente inconsciência da energia material é uma condição indispensável à estrutura da substância do mundo material, na qual essa consciência evolui, porque ela vai poder crescer. Então, tem que ser uma coisa inconsciente, como essa matéria que é inconsciente, para que possa ver esse processo evolutivo. Senão, não haveria esse processo evolutivo. Então, isso é uma condição necessária, indispensável mesmo. Então, a tal criação deve ser a manifestação em um disfarce material de verdades ou poderes de seu próprio ser. As formas ou veículos dessas verdades ou poderes seriam os determinados de base, gerais ou fundamentais, que vêm da natureza. Então, uma tal criação deve ser a manifestação de um disfarce material, quer dizer, de fato, todo esse mundo material é como se fosse um disfarce, né, desse Criador. Então, é um disfarce material de verdades ou poderes de seu próprio ser. As formas ou veículos dessas verdades ou poderes seriam determinados de base, gerais ou fundamentais, que vêm da natureza. Então, ele pode se perguntar, se a gente lembra, quais são, o que seriam esses determinados de base? Então, acredito que o primeiro determinado de base é a matéria, é a substância física, substância material. Porque sem ela, a diversidade e mesmo essa inconsciência, isso não seria possível, né? Então, acho que a primeira determinação seria a matéria física. E a outra seria a vida. Então, isso é o que essas determinações de base, realmente, sem isso, a evolução, como ela se manifesta na Terra, digamos, nesse ciclo cósmico, é como fundamental. Então, a matéria é a base da evolução, é a base da vida, é a base de tudo, de fato. Né? Essa matéria, esse determinado de base. A matéria, a substância e a vida. Então, o princípio segundo o qual as verdades, os poderes reais do infinito devem obrigatoriamente cumprir-se, seria a explicação do aspecto dessa necessidade mecânica que vemos em aparência na natureza. Então, o princípio segundo o qual as verdades, os poderes reais do infinito devem obrigatoriamente cumprir-se. Então, quais seriam essas verdades, esses poderes reais do infinito? Eu acredito que o primeiro seria a evolução. Então, esse princípio que corresponde à verdade, aos poderes reais, que deve cumprir-se
eu, a minha impressão é que seria a evolução. Então, como tudo isso tem o seu ritmo, tudo isso tem a sua aparência, como tudo isso está por trás de um véu, nessa verdade, esse princípio profundo, sempre por trás de um véu, e como nós vimos antes, a mente não consegue ter o conhecimento realmente. Então, é como se houvesse essa necessidade mecânica, que é a necessidade automática de chegar a algum ponto, de desenvolver de uma certa maneira. Então, se pode imaginar que há uma necessidade por trás, mas essa necessidade não é mecânica, essa necessidade corresponde a esse princípio que deve ser realizado, ele deve cumprir-se. Eu acho que cumprir-se é a palavra, acho que não há outra palavra, cumprir-se. Então, esses são os princípios do infinito, os princípios, os poderes reais do infinito, que devem obrigatoriamente cumprir-se. Então, eu mais uma vez gostaria de insistir no, no aspecto justamente do conhecimento, porque Sri Aurobindo, ele não escreveu tudo isso que ele escreveu, né? Ele escreveu muito, se dedicou muito, ele respondeu centenas e centenas de cartas para explicar, escreveu livros, livros e livros, e não foi para o prazer dele, ele não precisava disso. Foi para nos dar, para nos oferecer a chance de, de ter acesso, né, a esse conhecimento. Então, tudo isso que ele escreveu, tudo isso que ele fez, foi para a gente, né, foi para nós, seres humanos. Então, e eu sempre penso que nesse capítulo, por exemplo, que foi assim, é um grande desafio, né? E a gente já falou disso antes, mas eu repito sempre, porque eu gosto muito de repetir as coisas. É um exercício, realmente um exercício de concentração, é um exercício de abertura, de tentar realmente entrar nesse tema aparentemente tão metafísico, né? Um exercício de afinação, de afinar esse instrumento, né, que é a mente, né, para conseguir atingir alguns planos um pouco mais sutis. E então, preparando esse pequeno resumo, assim, para mim também é uma coisa assim que eu vou descobrindo e, e me enche de entusiasmo, de certo modo, porque primeiro eu vejo como a gente não sabe nada, e como tem tudo a descobrir, e como a gente tem uma enciclopédia divina, né? Assim que Sri Aurobindo nos deixou, uma verdadeira enciclopédia, um verdadeiro oceano, né, de conhecimento. E, enfim, que isso... Então, vamos, mais uma vez, tentar elucidar esse capítulo e ver como é que isso pode ajudar. Então, eu insisto, quer dizer, eu acho que eu já falei disso antes, eu insisto que tentemos ler isso em casa, né? E ver como é que isso funciona, quer dizer, se vocês podem retomar esses parágrafos, esses pequenos parágrafos de resumo, e descobrirem por vocês mesmos outras coisas. Eu acho que é um exercício, poderia ser assim, muito enriquecedor.
né? Se a gente consegue decifrar, digamos, tantos elementos, né, da complexidade dessa linguagem, desse tema. Tá? Então, vamos aqui. Então, falando da substância, então, há uma coisa na substância que é... A evolução é muito ligada a essa substância material. Então, eu disse antes, né, nessa evolução, quer dizer, nesse ciclo cósmico que nós vivemos, a gente não pode falar de outro que a gente não conhece. Pode ser que em outros mundos, em outros planos, a matéria seja gasosa, por exemplo, né, que não é física como é a nossa matéria, mas que seja uma matéria mais gasosa e que os elementos são diferentes e tal. Mas a nossa aqui é material. E é isso que é, digamos, fundamental também no Yoga Shri Aurobindo, né? Porque ele sempre fala, quer dizer, de trazer a mente, a energia supramental para transformar essa matéria, quer dizer, se tudo retorna a essa matéria, com a mesma transformação do corpo, né? Quando ele fala, quer dizer, essa transformação que é espiritual, psíquica, e que no final deverá ser física, para que a supramente realmente possa estar presente em todos os domínios, né, da manifestação. Então, isso é muito importante nessa substância material. Isso é uma coisa que Shri Aurobindo... Se nós pegamos a página 292, a última linha embaixo, eu ia pegar daquela parte ali, ele fala o princípio de livre variações, variação de possibilidades, que é natural para uma consciência infinita. Seria a explicação para a aparência de acaso inconsciente que percebemos nas operações da natureza. Inconsciente apenas em aparência, e que parece assim por causa da completa involução da matéria, por causa do véu com que a consciência secreta disfarçou sua presença. Então, esse princípio de livre variação de possibilidades, que pode dar uma aparência de acaso, também veio, por exemplo, o corpo humano, né? O corpo físico, o corpo humano. Porque o corpo humano é um determinado, digamos, é uma forma determinada. Né? Nós temos assim, tem um tronco, dois braços, duas pernas, né? Temos esse modelo. Mas dentro desse determinado, as variações são infinitas. Você não conhece assim duas pessoas iguais, né? Se são gêmeos totais, assim, não tem alguma diferença. Então isso já é assim uma variação impressionante. E isso em todos os domínios, no reino animal, nas plantas, você vai ver uma árvore, acho que não tem duas folhas iguais, né? Então, quem é que fez isso, né? Que parece uma pergunta infantil, né? Mas quem é que fez isso, né? O que é que está por trás disso? Então, essas variações infinitas, né? Essa variação de possibilidades que a natureza opera dessa maneira, né? Então, ele continua, o princípio segundo o qual as verdades, os poderes reais do infinito devem obrigatoriamente cumprir-se, seria a explicação do aspecto oposto dessa necessidade mecânica que vemos na natureza. Isso nós vimos no nosso resumo já. Então, visto isso, seria então perfeitamente compreensível o motivo pelo qual o inconsciente realiza suas operações com um princípio constante de arquitetura matemática. Planificação. Um arranjo eficaz de números. Adaptação dos meios visando um fim.
estratagemas e invenções inesgotáveis. Poder-se quase falar de uma constante habilidade experimental e um automatismo proposital. O aparecimento de uma consciência que emerge de uma aparente inconsciência também não seria mais inexplicável. Dentro dessa complexidade toda, há o aparecimento de uma consciência que emerge dessa inconsciência. Então, eu chamo a atenção dessa última linha, o aparecimento de uma consciência que emerge, e convido vocês a voltar à página anterior, a página 292, o final do parágrafo de cima. Onde Schrödinger diz: todas as explicações teístas da existência, que têm como ponto de partida uma divindade extracósmica, tropeçam nessa dificuldade, quer dizer, do mal, do sofrimento, da luta, etc. E a evitam. Então, ela só desapareceria, quer dizer, essa dificuldade, se o Criador, mesmo ultrapassando a criação, fosse ainda assim imanente na criação dela. Se, de algum modo, ele fosse ao mesmo tempo o jogador e o jogo. O infinito que lança possibilidades infinitas na forma de uma ordem cósmica evolutiva. E por que eu chamo a atenção de vocês para esses dois momentos, essas duas passagens curtas? Porque as duas correspondem já ao pensamento de Schrödinger. Né? Quer dizer, ele já introduz aí o que é o pensamento dele. Ele poderia parar aí, ele poderia explorar a partir daí. Mas eu chamo a atenção justamente porque Schrödinger é um cientista. Então, entre outras coisas que ele é, né, poeta, filósofo, tudo isso que a gente sabe, ele é também um cientista. Então, como cientista, ele não vai só se ater ao pensamento dele. Ele vai nos conduzir às mais diversas opções, né, às mais diversas possibilidades, e chegar à sua conclusão. Então, no caso aqui, esses dois momentos curtos, como que ele já insinua, né? Quer dizer, isso que ele vai desenvolver depois. Mas eu chamo a atenção só por isso, quer dizer, para ver como o pensamento de Schrödinger, essa vastidão, né, que ele tem de cientista, quer dizer, ele vai realmente vai nos mostrar evidências que vão conduzir justamente a esse pensamento, essa conclusão final que é a dele. Então, a última hipótese que nós vimos aqui, o aparecimento de uma consciência que emerge de uma aparente inconsciência, também não seria mais inexplicável. Então, isso também é um tema que nós todos conhecemos, que nós já falamos todos de maneiras diversas aqui, essa consciência que emerge da inconsciência. Então, todos os processos inexplicáveis da natureza encontrariam seu sentido e lugar se essa hipótese fosse justificada. A energia parece criar a substância, mas, na realidade, assim como a existência é inerente à consciência, força, a substância também seria inerente à energia. Energia como manifestação de força, substância como manifestação da secreta existência. Porém, como substância espiritual, não poderia ser percebida pelos sentidos materiais antes que a energia lhe desse um inseto. As formas de matéria que os sentidos pudessem apreender. Então, aqui ele faz ele explica, né, como a energia apareceu. Então, a consciência, primeiro,
É a consciência que conduz na evolução. As pessoas dizem, a ciência diz que a energia cria tudo, a energia cria tudo. Quer dizer, tudo é um resultado de uma energia, mas eles não dizem qual é essa energia. Então, o que é interessante é que Schrödinger nos diz que substância e energia têm ou estão na mesma origem. E por quê? Porque em Sat Chit Ananda, tudo isso é uma coisa só. Quer dizer, energia, consciência, vontade, força, tudo isso é uma coisa só. Existência, consciência, energia, poder, força, vontade. Porque é da supramente. Então, na supramente não há dualidade, né? Quer dizer, não há separações. Então, além da supramente, você tem, então, ainda o Satchitananda. E lá, realmente, é uma coisa só. Então, para a nossa mente, é impossível imaginar isso. Realmente impossível. Como é que é? Vontade, força. Quer dizer, não... Entre a vontade e a ação, e o resultado da ação, não tem nenhum espaço, nenhuma diferença. A vontade, a ação, o resultado, tudo isso é uma coisa só. Então, voltando à nossa manifestação, se a substância é energia, força, vontade, é uma coisa só. Então, onde existe energia, existe substância. Né? Então, tudo isso está inerente. Então, aí a consciência que também é também inerente. Então, essas coisas são todas uma só. Né? Só que, digamos, para que a evolução pudesse acontecer, essa substância teria que ser, essa energia substância, tomar um aspecto físico, que tomar um aspecto concreto, material. Né? Para que os sentidos pudessem aprender. Começamos também a compreender como o arranjo do modelo, da quantidade e do número pode ser uma base para a manifestação da qualidade e da propriedade. Porque modelo, quantidade e número são poderes da existência e substância. Qualidade e propriedade são poderes da consciência e de sua força, que são inerentes à existência. Então, isso aqui parece que é um monte de palavra, né? Um monte de, de complexidade daqui, né? Então, nós temos o modelo, temos a quantidade de coisas e temos também o número das coisas. Então, quantidade e número não é a mesma coisa. Então, assim, a quantidade é, eu não sei como é que a gente define, né? É um volume, digamos. Né? Você diz uma quantidade de água. Né? Você diz 50 peixes, por exemplo. Você pode enumerar os peixes, mas a água é uma quantidade de água. É uma quantidade, quando tem muitas coisas, é uma quantidade disso. Então, tudo isso faz parte. Então, eles podem... Então, teve esse arranjo do modelo, da quantidade, do número. Que, então, isso é a base para a manifestação da qualidade e da propriedade. Porque modelo, quantidade e número faz parte da substância. Né? Quer dizer, o modelo é a quantidade, é o número. Isso faz parte da substância. E a qualidade e propriedade são poderes da consciência e de sua força. Então, pode ser uma coisa mais sutil, né? Uma coisa mais intangível, e a coisa mais tangível, que é mais ligado à substância. Então, um ritmo e um processo da substância podem manifestar e tornar ativas essas qualidades, essas propriedades. Né? Quer dizer, tudo isso são preparações, são elementos justamente que vão fazer com que a árvore saia da semente. Então, o crescimento da árvore a partir da semente seria explicado, assim como todos os outros fenômenos similares, pela presença imanente daquilo que chamamos a ideia real.
Então, essa é a ideia real. A autopercepção do infinito, de sua forma significante, do corpo vivo de seu poder de ser, que deve emergir de seu próprio estado de compressão na energia substância, seria carregada internamente na forma da semente, conservada na consciência oculta, evoluída nesta forma, e evoluiria naturalmente a partir dela. O que me vem assim é como se esse modelo, quer dizer, tudo. Se a gente pensa na semente, cada semente também tem o seu modelo, quer dizer, cada espécie de árvore, cada planta, cada flor tem a sua semente típica, tem o seu modelo, né? Tem o seu número, tem as suas características, né? Suas qualidades. E inerente a isso, justamente, tem a consciência. Quer dizer, a consciência é quem cria essas condições para que isso um dia, justamente, possa sair dessa forma compacta, dessa forma que ele diz aqui, né? Essa é a ideia real, que está como que no estado de compressão da energia e substância, e a partir daí emerge justamente a ideia real que estava oculta, que estava adormecida, que no momento que as circunstâncias, né, a terra, a água, a luz, faz com que, naquele momento, essa semente pode brotar e virar uma árvore, uma planta e crescer. Então, também não haveria má dificuldade em compreender, segundo esse princípio, de que maneira infinitesimais de caráter material, como o gene e o cromossomo, podem conter em si elementos psicológicos a serem transmitidos à forma física, que deve emergir da semente humana. Isso seria, no fundo, um princípio análogo na objetividade da matéria, aquele que encontramos em nossa experiência subjetiva, pois vemos que o subconsciente, isso aqui tem essas coisas muito importantes para, digamos, no yoga, carrega em si um conteúdo psicológico mental, impressões de acontecimentos passados, hábitos, formações mentais e vitais fixas, formas de caráter fixos, e por um processo oculto, os transmite a consciência desperta. E assim dá origem ou influencia muitas atividades de nossa natureza. Então, também aqui penso que isso, se não me engano, eu acho que está na própria base do que a mãe Cherubino chama o mental físico. Quer dizer, essa memória celular, essa memória que é impregnada, não, dentro da gente, essa memória de um passado, essa memória dos cromossomos, do gene, e que a mãe, foi todo o trabalho da mãe de querer como que mudar isso, né? Mudar essa determinação, mudar essa história, né? E nós vimos um pouco no poema, quando ele diz purificar o passado, né? Purificar. É que nós somos carregados dessa memória. Essa memória que a hereditariedade, os hábitos que a gente pode tomar. Então, são características, seja físicas, como o Cherubim diz aqui, seja psicológicas, né? Traços físicos, né? Parece com seu pai, com a sua mãe, recebeu a cor da pele do seu bisavô. Então, essas coisas que vêm de gerações em gerações, mas que tem também o seu aspecto psicológico, não só físico. E sobretudo, esses psicológicos que são mais do que psicológicos, que eles estão impregnados no nosso gênero, no nosso DNA, né? Esses caracteres assim mais
complexos, né, que vêm do inconsciente, que vêm de vidas passadas. Então, como trabalhar isso? Como ir lá dentro, né, para mudar esse programa? Quer dizer, é uma mudança de programa, que nós somos programados, segundo a natureza, para um tal comportamento, um tal tipo de reações, né, que a gente não tem nenhum controle, de fato, nem conhecimento. E, então, nesse sentido, é um trabalho, assim, enorme, aprofundar no yoga, né? No yoga celular, no yoga que... E eu digo isso teoricamente, eu não sei nada disso. Eu só li alguma coisa, assim, né? Aquilo que a mãe fala na agenda, né? Que alguém menciona em algum momento, mas é uma coisa que não, a maioria das pessoas somos submergidos dentro disso e não sabemos muito como sair disso. Mas isso faz parte do caminho, né, de transformação. Isso faz parte. Então, ele continua aqui, a partir dessa mesma base, não seria difícil entender por que o funcionamento fisiológico do corpo ajuda a determinar as ações psicológicas da mente. O corpo não é mera matéria inconsciente. Ele é a estrutura de uma energia secretamente consciente que nele tomou forma. Ocultamente consciente, o corpo é, ao mesmo tempo, o veículo de expressão de uma consciência manifesta que emergiu e é autoconsciente em nossa energia e substância física. É curioso porque ele diz ocultamente consciente. Como é que ele pode ser consciente de maneira oculta, né? Ele é, ao mesmo tempo, um veículo de expressão de uma consciência manifesta que emergiu e é autoconsciente em nossa energia e substância física. Então, tem um lado que ele é consciente de maneira oculta e, ao mesmo tempo, ele é veículo dessa consciência que emergiu, né? Então, o funcionamento do corpo é um mecanismo ou instrumentação necessário aos movimentos desse habitante mental. É só quando se põe em moção no instrumento corporal que o ser consciente que emerge e evolui nele pode transmitir suas formações mentais e formações volitivas e mudá-las em manifestação física de si mesmo na matéria. Então, é só através, digamos, do ser humano que essa mente, essa consciência, essa vontade pode manifestar na matéria. Então, aqui de novo, nós voltamos à importância da substância física, né? A substância da matéria, da manifestação e da evolução. Quer dizer, sem, digamos, aqui de novo, como é que eu diria, nessa manifestação cósmica, onde estamos nós, nesse ciclo cósmico, isso é fundamental, porque é a matéria que tem que ser transformada. Então, a importância, digamos, desse corpo humano é que ele possibilita que essa matéria, essa mente mais sutil, essa consciência, possa agir e manifestar na matéria. Então, isso nos pede, assim, uma grande responsabilidade também, né? Como afinar esse instrumento, como trabalhar esse instrumento, como tornar esse instrumento cada vez mais capaz, né? de responder eu diria essa obrigação, essa missão, né? A capacidade e os processos do instrumento devem, até certo ponto, modificar as formações mentais em sua transição da forma mental à expressão física.
Então, aí, quer dizer, quanto mais o instrumento é capaz, mais ele é fiel àquilo que ele deve manifestar através. Quanto mais o instrumento é pobre, o instrumento não está preparado, mais esse fluir como se pode dizer, é interrompido, quer dizer, há obstáculos, é imperfeito. Então, o resultado também é imperfeito, é um resultado pobre, é um resultado limitado. Então, quanto mais o instrumento, né? Transformações mentais em sua transição da forma mental à expressão física. Suas operações são necessárias e devem exercer sua influência antes que a expressão se realize. O instrumento corporal pode, mesmo em relação a certas direções, dominar seu usuário. Pode também, pela força do hábito, sugerir ou criar reações involuntárias da consciência que o habita, antes que a mente e a vontade despertas possam controlar ou interferir. Tudo isso é possível porque o corpo tem uma consciência subconsciente que lhe é própria e que conta da expressão total de nós mesmos. E se considerássemos apenas essa instrumentação exterior, poderíamos até concluir que o corpo determina a mente, mas isso é apenas uma verdade menor. E a verdade maior é que a mente determina o corpo. Sim, é também um aspecto, né? Quando você tem uma dor de cabeça, você está com mal-estar, ou tem uma febre, ou algo assim, a, a mente funciona de maneira imperfeita, né? Quer dizer, tem uma reação sobre o todo. Mas isso não quer dizer que ele tem um domínio total, né? Isso não quer dizer isso. Chabino assim diz, porque na maioria dos casos, né, isso já se conhece hoje, se fala muito, né, a influência da mente sobre o corpo, né? Quer dizer, a vontade, por exemplo, como casos assim casos difíceis de recuperação, como o poder da mente pode influenciar e pode ter resultados assim fundamentais, né? O poder da mente, o poder da vontade. Então, na verdade, a mente não, o corpo não controla a mente, seria mais o contrário. Mas Cherubim vai ainda mais longe. Nessa perspectiva de que a verdade maior é a mente que domina o corpo, pode-se conceber uma verdade ainda mais profunda, uma entidade espiritual dando alma à substância que a encobre e a determinante original, seja da mente, seja do corpo. Isso, dando alma, é uma tradução muito pobre, porque em inglês você tem a palavra soul, que realmente dá alma, né? Mas no português é ensolar, isso seria impossível de traduzir. E tem uma coisa muito, muito bonita, não? Que eu acho que acho que é Cherubim quem diz isso, que não sei se é a mãe ou Cherubim, acho que é Cherubim, que diz que realmente não é a alma que está no corpo, né? Mas é o corpo que está na alma. Quer dizer, a alma é muito maior do que o corpo. Então, finalmente, a gente diz, não, porque o corpo tem uma alma. Não, não é verdade. A alma habita no corpo, mas a alma é muito maior, é muito mais poderosa e é eterna, enquanto que o corpo não é. O corpo é temporário, é passageiro, e, e como que ele está nessa alma. Então, essa alma, né, dando essa entidade espiritual que dá alma ao corpo, dá também ao corpo e à mente. Então, do outro lado, na ordem oposta do processo, aquele pelo qual a mente pode transmitir suas ideias e comandos ao corpo,
treiná-lo para ser instrumento de uma ação nova, mesmo incutir-lhe suas exigências e ordens habituais, de tal maneira que o instinto físico as executa de modo automático, mesmo quando a mente não as quer mais conscientemente. E também aquelas menos comuns, mas autentificadas, pelas quais a mente, em uma medida extraordinária, pede. Pelas quais a mente, em uma medida extraordinária e dificilmente limitável, pode aprender a determinar as reações do corpo, até fazê-lo ultrapassar a lei normal ou as condições normais de sua ação. Há casos, assim, há histórias que todo mundo conhece, fenômenos, assim, extraordinários, né, desse poder. Por exemplo, em momentos de muita intensidade, como o corpo pode fazer milagres, né, pode fazer coisas, assim, impressionantes, né, que numa situação normal ele não faz. De força, de intensidade, de velocidade, o corpo pode atingir extremos, assim, e eu não estou falando aqui de atletas, mas estou falando de pessoas normais, assim, que em um momento de necessidade, o corpo pode superar seus limites de uma maneira realmente extraordinária. Isso, existem histórias, né, que falam disso. E a mente tem esse grande poder, né, de treinar o corpo, de aplicar, fazer o corpo aprender reflexos novos, esquecer outros, deixar de lado outros. E torna-se fácil entender esses aspectos da relação entre esses dois elementos do nosso ser e outros aspectos da mesma relação que não se poderia explicar de outra maneira. Pois é a consciência secreta na matéria viva que recebe tudo isso de seu companheiro maior. É aquilo que no corpo, de sua própria maneira oculta e involuída, percebe ou sente a demanda que lhe é feita e obedece à consciência evoluída ou emersa que preside ao corpo. Finalmente, a concepção de uma mente divina, uma vontade divina, criando o cosmos, torna-se justificável e, ao mesmo tempo, os elementos desconcertantes nele, que nossa mentalidade racional recusa atribuir a um fiat arbitrário do Criador, encontram sua explicação como fenômenos inevitáveis de uma consciência que emerge de seu contrário com dificuldade, mas com a missão de ultrapassar esses fenômenos contrários e manifestar, por meio de uma evolução lenta e difícil, sua realidade maior e natureza verdadeira. Muito, muito, muito bonito isso aqui, né? Como no final da página, depois, é a consciência secreta na matéria viva que recebe tudo isso de seu companheiro maior. É aquilo que no corpo, de sua própria maneira, oculta e evoluída, percebe ou sente a demanda que lhe é feita e obedece à consciência evoluída ou emersa que preside o corpo. Então, uma coisa que é interessante também é que o corpo ele é muito simples, ele é muito
dócil, eu diria até. Quer dizer, o que atrapalha é o vital, né? Quer dizer, o vital impõe ao corpo tudo, quer dizer, o vital massacra o corpo. O vital, ele não deixa o corpo em paz, né? Ele impõe ao corpo seus desejos. O Chauvin, ele diz, o corpo não tem desejos, o corpo tem necessidades. Quem tem desejos é o vital. Quando a gente diz assim, quem deseja muito, não sei, comer alguma coisa, quer dizer, não é o corpo que está pedindo isso. É o vital que tem desejos. O corpo não tem desejo, o corpo necessita. O corpo necessita comer, necessita descansar, necessita exercício, o corpo necessita essas coisas. Mas o corpo não deseja nada, né? E, de certo modo, se o corpo é deixado na sua, não sei se diria pureza, ou nas suas qualidades essenciais, o corpo pode fazer assim, justamente o que ele diz aqui, de uma maneira oculta e evoluída, ele pode perceber ou sentir a demanda que lhe é feita. O corpo, ele está falando, né? O corpo, de sua própria maneira, oculta e evoluída, percebe ou sente a demanda que lhe é feita e obedece à consciência evoluída ou emersa que preside o corpo. Mas, para isso, também, ele tem que ser deixado, ele tem que aprender a ouvir também o corpo, né? Como a mente interfere, o vital interfere, e o corpo sofre, porque o corpo não... Ele é sujeito, digamos, ao vital, ele é sujeito à mente. De certo modo, ele não tem autonomia, né? Porque ele não me deixa em paz, né? O corpo. E, finalmente, a concepção de uma mente divina, uma vontade divina criando o cosmos, torna-se justificável. E, ao mesmo tempo, os elementos desconcertantes nesse cosmos, né, que a nossa mentalidade racional recusa atribuir a um fiat arbitrário do Criador, que a gente não... Já vimos, né, que essas decisões arbitrárias não correspondem, não tem... Então, nossa mentalidade racional recusa atribuir isso, né, a um fiat arbitrário. Então, isso encontra sua explicação como fenômenos inevitáveis de uma consciência que emerge de seu contrário com dificuldade, mas com a missão de ultrapassar esses fenômenos contrários e manifestar, por meio de uma evolução lenta e difícil, sua realidade maior e natureza verdadeira. E aqui voltamos justamente ao pensamento de Cherubim, quer dizer assim, a evolução. Finalmente, o que falta naquelas explicações que nós vimos no início, né? O acaso, a necessidade, a ciência, a religião, quer dizer, o que falta nelas? Falta o elemento evolutivo. Falta o elemento evolutivo, né? Que a existência por trás, né? A consciência que evolui. Quer dizer, isso é o que falta nessas explicações todas, porque sem isso não se explica nada, né? Sem esse conhecimento, né, de que é essa energia, essa força que está oculta, que emerge, que se manifesta, que evolui, tudo é paradoxal, tudo é meio fantástico, né? Algumas mesmo até fantasiosas, né? Assim, como que fantasistas, que não correspondem e que sempre deixam um gosto de dúvida, quer dizer, então, ou as pessoas se tornam fanáticas e acreditam nas coisas cegamente, porque assim está escrito e é, ou fica sempre essa coisa meio insatisfeita, né? Quer dizer, eu acho que o ser humano, nesse sentido, é muito... cada vez mais. Então, o que acontece é como a espiritualidade é muito associada à religião, e religião
a maioria, né, no mundo é Deus, e essa ideia de Deus, ou Alá, ou Jeová, ou o que seja, esse Deus separado da existência. Então, as pessoas rejeitam tudo, porque não conseguem imaginar uma espiritualidade consciente, evolutiva e, eu diria assim, de uma maneira muito simples, inteligente, né? Que lhe dá respostas, né, às perguntas, que pode responder sobre a origem, sobre o destino, né? Sobre a vida, sobre tudo. Então, a sociedade humana vive esse impasse. De um lado, uma rejeição às religiões cada vez mais, ou então a religião muito, de certo modo, obtusas, né? Como sem um escopo maior. Ou negam tudo, mas essa dificuldade de ver uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade que responde, né, às necessidades, às nossas aspirações, e que nos conduz ao conhecimento, né? Voltar ao início da nossa leitura hoje sobre o conhecimento. Então, eu gostaria de concluir aqui agora, porque, como eu disse antes, esse capítulo é muito denso, e nós ainda temos ainda para, talvez, mais ou menos 2 sessões mais, eu acho. E se alguém quer fazer algum comento, ou alguma pergunta, ou talvez a gente pode concluir, porque como hoje é um dia que é um feriado, né, um dia assim importante, talvez dia domingo, que as pessoas gostariam de concluir mais cedo, podemos também concluir. Pergunta, não? Nem Rosane, olha, nem Rosane tem perguntas. Rosane, o comento, nada. Eu estou em estado de encantamento. É muito lindo esse parágrafo, né, que Sri Aurobindo inclui, né, o corpo, a matéria, né, e aí me fez até fui consultar, me lembrei de um Ananda que Rolf fez, Ananda o corpo, né, e aí ele tem 4 palavras, né, que pelo menos acho que estão imbuídas até nesse parágrafo, que é veículo, ele fala no subtítulo, veículo, chance, instrumento, tarefa, né? E bem interessante, né? E aí achei assim, parece que está né, como que veio dessas palavras, né, de Sri Aurobindo, assim. E cada uma, né, com o seu sentido, né? Como veículo, né? Veículo da alma, né? Ou, né, o veículo da alma, né? Com Não, essas, e é incrível, porque se a né? gente pensa justamente na supramente, é o que Cherubim viu, né? Quer dizer, a supramente
para que ela se manifeste realmente, ela tem que transformar a matéria, transformar o corpo. Então, só nesse momento a transformação seria, digamos, desse nosso ciclo, seria, de certo modo, completa. E isso nos escapa completamente. Quer dizer, assim, como imaginar isso é fora de qualquer, ao menos para mim, é fora de qualquer imaginação, né, que a gente possa... Né? Mas é uma tarefa, né? Para uma vida, 2 vidas, próximas vidas, né? Estamos aí. Estamos aí. A Mas tarefa de eu não instrução. sei, eu gostaria não sei, talvez o Ricardo, Henrique, se a gente pudesse enviar assim, as pessoas aquele poema, Ricardo, o poema que nós lemos hoje, Também é. né? Um Sim. poema, eu acho aquele poema tão maravilhoso, assim, e é curioso porque é uma prece, né? E não tem muita prece de Chorobino, né? Quer dizer, é uma coisa assim particular esse poema. E eu posso lhe mandar o original, Ricardo, ou você pode achar você mesmo, e pôr junto, talvez. Se, eu acho que Sim. ele Eu pudesse ter tenho aquele aqui poema. eu tenho o original aqui, Claro que então você eu tem o poderia original, só claro. acrescentá-lo, né? É, Então, claro que você tem o uhum, original. colocar as duas. Temos que corrigir. Agora, os textos, eles vão sempre no site, mas eu acho muito bom que a gente tenha esse poema mais à mão, né? É isso que Então, eu se pensei, puder claro. mandar, a gente pode mandar também pelo grupo de WhatsApp, né? E mandar pelo e-mail, né? Que o Ricardo tem também. Eu não sei, quer Então, dizer, foi a ideia que me é, veio, assim, porque eu claro, achei muito essa prece tão... Uma prece bastante completa, né? Porque toca vários pontos e achei ela muito boa, assim, que corresponde a muitos de nós. Isso eu achei. com certeza. Eu fico Bom, imaginando a idade que Chirorobindo escreveu esse poema, né? A data não é... Eles dizem antes de 1914. Mas de qualquer Então pode ser forma, 13, 12, não sei. é uma idade, seus 30 e poucos anos, né? Possível, possível, Antes possível. dos 40. São idades né, desafiantes e de aspirações também mais intensas, assim, né? Na busca, muito lindo. Bom dia, Lima. Oi, Luciano, Bom bom dia. dia. Já que está no Atravanca e o Atravaca, eu tenho que então falar um poema aqui do Sul, aqui de Mário Quintana. Esse aqui, atravanca o meu caminho, esses passarão, eu passarinho. Um poema de Mário Quintana. Esses que atravancam o meu caminho, estes passarão, eu passarinho. Sério. Então tá. Ótimo. Tá sendo um bom domingo e até a semana próxima. Obrigada pelo presente de Natal. sim. É o meu presente também. Semana próxima nós estamos em recesso, né? Semana próxima, só dia 8 agora. Nos vemos na semana próxima. Dia 8, né? Também é o dia especial, né? Da passagem de Rolf. Quando? 8 de janeiro, né? Não entendi. A passagem de Rolf. Vai ser o nosso próximo encontro, né, Ricardo? Sim, é o dia em que o Rolf faleceu, deixou o corpo, dia 8 de janeiro, né? Então é o nosso, sim, por janeiro. coincidência, é o nosso próximo encontro, Tá, já que no dia 1º combinamos um recesso. tá. Um ano novo muito cheio de luz para nós todos, né? Temos Todos muito boas perspectivas, né, para o primeiro do ano. Uhum. Então, estamos aí, estamos juntos. Tchau, tchau. Um de luz, de transformação ao corpo do Brasil. Hum.